E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para mais esse nosso encontro. De antemão, lhe agradeço a sua companhia. Felicidade enorme estar aqui com vocês mais uma vez para falar do que a gente gosta, né? Se você caiu de paraquedas e gosta de livros, de quadrinhos, de cinema, por favor, se inscreva, seja muito bem-vindo. E hoje a gente vai, espero que esteja tudo bem com vocês, aqui está tudo muito bem, graças a Deus. E hoje a gente vai fazer uma resenha, cara, de um livro um livro de quase 600 páginas que eu li assim num pulo, que eu adorei, muito bom de ser lido, que é a biografia do mestre Carlos Gracie, um grande brasileiro, feita pela sua filha Sheila Gracie, e esse livro, independente de você gostar de luta ou não, eu tenho uma vida dentro do jiu-jitsu, mas independente de você gostar de luta ou não, eu recomendo demais, porque isso aqui é uma história de uma dinastia, não é uma história familiar mirabolante, que acaba se confundindo com a história do século XX no Brasil, e com a história do Rio de Janeiro, né? Não só do Rio de Janeiro, mas como da minha cidade aqui, Fortaleza e Belém também, né? E fica até o final do vídeo para descobrir o porquê, né? Eu também tenho algumas observações pessoais, algumas críticas, então eu vou falar do livro, fazer minha resenha, e ao final eu vou dar minhas impressões pessoais, né? Aí vou fazer meus comentários. Porém, na vida eu tive a honra de conhecer alguns personagens que ela retrata nesse livro aqui. Então, vou compartilhar com vocês também algumas experiências pessoais, alguns causos pessoais, algumas impressões pessoais que eu tive sobre alguns personagens que ela retrata aqui no livro, né? Então, assim, de antemão, eu digo, esse livro acabou de ser negociado com uma grande produtora norte-americana e em breve vai virar uma grande série, né? Segundo a autora, eu vi num podcast que eu tava assistindo outro dia, né? A autora do livro, uma senhora bastante culta, eloquente, né? A Sheila, e ela. Então, em breve, isso aqui é uma série, eu não tenho dúvida que vai ser o maior sucesso que vai bombar, porque essa história dessa dinastia aqui é uma história familiar de pirar o cabeção, é um negócio assim, independente da parte de luta, né? Independente de você gostar de luta ou não. Isso aqui é como se fosse uma novela daquelas assim, mirabolantes, né? É fantástica. E a leitura é fantástica, o livro é um trabalho muito bem feito, muito bem estruturado. E a gente vai estar falando desse livro aqui agora com vocês, né? A história desse personagem fantástico. O mestre Carlos Gracie, para quem não ouviu falar, a família Gracie é uma família aqui do Brasil que aprendeu jiu-jitsu japonês e a partir desse jiu-jitsu japonês criou uma nova arte que hoje é o esporte individual mais praticado no mundo, né? Uma das ligas esportivas com maior prestígio nos Estados Unidos, o UFC, que foi criado por um dos Gracie, o Rorion Gracie, né? Inclusive, esse ano, no aniversário do presidente Trump, ele vai fechar a Casa Branca para fazer um evento UFC lá dentro, que é uma coisa assim, inédita, né? Uma coisa que nunca aconteceu com nenhuma liga de esportes norte-americanos. Então, esse livro trata das raízes até se chegar nesse ponto, né? De o seu principal pilar de fundação, que é o mestre Carlos Gracie, junto com Hélio Gracie, né? Então, eles eram. A família Gracie é uma família de. Vou falar rapidamente, resumidamente, a história do livro, né? A família Gracie é uma família de origem escocesa que migrou para o Brasil. E já na sua segunda ou terceira geração, Gastão Gracie era um membro da família bastante erudito, falava vários idiomas, né? Poderia ter seguido a carreira diplomática de Itamaraty, mas acabou que, segundo o livro, ele se envolveu com algumas mulheres casadas lá no Rio de Janeiro. O pai dele mandou para Belém, que era na época era um entreposto comercial bastante promissor, tinha muitos negócios lá em Belém acontecendo. Então ele foi para Belém de lá, e lá ele se tornou um aventureiro dos negócios, né? Começou a se aventurar em negócios mirabolantes, a sua vida passou a ser cheia de altos e baixos financeiros. Ele acabou casando com a cearense, a dona Cesalina, né? E então o Carlos, o Hélio, ela é a mãe de todos eles, são filhos de mãe cearense. Eu estou falando aqui de Fortaleza, no Ceará, e mais tarde essa relação com o Ceará iria se estreitar. Fique continue no vídeo, você vai entender por quê. Então, lá constituiu família com a dona Cesalina em Belém, e lá ele teve seus filhos, mas os negócios que ele se envolvia eram sempre mirabolantes, né? A família não tinha uma estabilidade financeira, eles vinham se mudando de casa. E entre os negócios que ele se envolveu, ele tinha uma fábrica de dinamite em casa, ele se envolveu, foi dono de circo, né? E esse mindset do espetáculo circense acabou entrando no DNA de negócio da família, acabou influindo no futuro também, influindo nos negócios que os Gracie entrariam. E os Gracie tiveram infância lá em Belém, no começo do século. Carlos nasceu em 1902, no começo do século XX.
E Belém era uma cidade cercada de uma fauna exuberante, então eles tiveram um contato muito grande com vida selvagem desde cedo. Embora isso pareça um detalhe, me chamou muita atenção a percepção e a observação que o menino Carlos tinha com os animais, né? Eles eram meninos muito danados, muito malignos, né? Eles receberam a alcunha lá em Belém de meninos de rua, de boa família, né? Porque eles se danavam demais e se envolviam sempre em confusão, em brigas. E mas o Carlos ele era um observador da natureza, né? Desde de muito jovem ele se revelou um observador. Ele aprendeu a manipular serpentes por intuição, criou uma técnica para manipular serpentes por intuição. Isso eu acho um negócio incrível. Eu sempre vejo esses caras, vou abrir um parêntese aqui, eu sempre vejo esses caras no YouTube, o Richard Rasmussen, esses caras que manipulam serpente venenosa, que usam uma técnica lá para não ser picado, né? Que envolve técnica e sangue frio. Eu acho que isso tem tudo a ver com mindset de luta. Mesma coisa dos toureiros espanhóis também. E o Carlos desenvolveu essa técnica de lidar com serpentes, lidar com jacarés, né? Ele mergulhava onde tinha jacarés, enganava o jacaré, mergulhava de um lado, saía do outro, e o jacaré ficava procurando ele. Então, assim, essa observação dele em lidar com os animais me chamou muita atenção, né? Ele viria a ser, inclusive, treinador de galos, os galos dele sempre se destacavam. Depois ele deixaria a atividade por questões éticas, mas ele chegou a adentrar, chegou a treinar alguns animais, né? E os animais, ele sempre teve muito destaque no manuseio, na lida com os animais, né? Isso me chamou muita atenção. E ainda em Belém eles aprenderam jiu-jitsu, né? O pai dele teve contato com um japonês chamado Mitsu Maeda, que era um grande lutador japonês que viajava o mundo todo fazendo desafios, lutas. E aqui no Brasil ele formou um aluno chamado Jacinto Ferro e os Greys tiveram aprender jiu-jitsu, segundo o livro do Conde Come e do Jacinto Ferro, né? E tiveram contato com os dois e aprenderam o jiu-jitsu japonês. E a família, em determinado momento, acabou tendo que vir ao Rio de Janeiro, né? Sempre uma carestia muito grande. E aí a dona Cesalina descobriu que o marido tinha outra família, né? Tinha outra mulher, outros filhos, e se separaram completamente. Ela não queria mais saber dele. Isso mergulhando a família numa carestia muito grande. E o Carlos assumiu o papel de assumir a responsabilidade sobre a família e passou a e tentou a carreira como professor de jiu-jitsu, tentou ser instrutor de corporações, né? Teve dificuldade de conseguir e usou muito essa ligação que ele tinha com o Conde Como, usou muito o nome do Conde Como para conseguir se estabelecer como professor de jiu-jitsu. E ele e os seus irmãos passaram a dar ele, o Gastão Filho, o George e o Hélio passaram a tentar se estabelecer como lutadores de jiu-jitsu e participar de desafios, né? Resumindo a história. Mas a situação financeira é bastante rudimentar, né? No Rio, estamos falando do Rio de Janeiro dos anos 20, né? E, e o que eles ganhavam como professores não sustentavam a família ainda, então eles tinham que estar sempre. A sobrevivência da família dependia de desafios, um após o outro, de lutas. Então eles foram se forjando nos desafios que eram bastante populares, né? Contra lutadores de várias outras lutas. E no processo, a partir da observação do Carlos, que era bastante perspicaz, eles e da experiência do L, eles foram desenvolvendo o jiu-jitsu, né? Foram puxando técnicas de outras artes marciais e também desenvolvendo o jiu-jitsu a partir da sua própria experiência, sua própria observação. E foram prevalecendo nos desafios, né? Foram tendo um sucesso muito grande, né? E a partir nos anos 20, o Carlos, eles tiveram um aluno chamado Oscar Santamaria, que acabaria influenciando positivamente a vida material da família, né? Esse aluno se tornaria sócio do Carlos Grace, numa empresa de importação e exportação, entre outros negócios, e a partir daí a vida material deles começaria a mudar. E o George Grace, outro lutador da família, acabou não concordando, não se alinhando muito com o Carlos, que era o líder, e acabou seguindo a carreira solo, ensinando seus próprios alunos e fechando suas próprias lutas, acabou tendo uma carreira completamente independente. Já o Hélio era completamente aliado com o Carlos, permaneceu ao lado do Carlos, né? Então a gente começa aí os anos 30 já com o Carlos encaminhado. O que uniu o Carlos e o Oscar Santamaria é que o Carlos passou a se interessar por misticismo, esoterismo, né? O livro não deixa bem claro qual é a vertente. Eu também não vou saber explicar porque não é a minha praia. Mas os dois estudavam profundamente misticismo, esoterismo,
E eles acabaram forjando uma amizade que se transformou numa sociedade e posteriormente numa irmandade, né? E o Carlos, que viria a ter 21 filhos, teve a sua primeira esposa, né, que viria a falecer, e ele teve os primeiros filhos, eu não vou me lembrar todos os 21 de cabeça, né, mas teve filhos de destaque, né, nessa primeira leva teve o Robson, teve o Carson, né, que viria a ser um grande nome também do jiu-jitsu, vale tudo, Robson Grace também. Então, é, ao longo dos anos 30 ele viria a ficar viúvo dessa primeira mulher, viria a falecer, e ele, quando começou a ganhar dinheiro, viria a Fortaleza para morar aqui na minha cidade, nos anos 40, né? Ele veio com o intuito de construir uma carteira de imóveis. Essa carteira de imóveis construída aqui em Fortaleza o sustentaria para o resto da vida, né? Enquanto isso, ele foi se interessando por outras disciplinas, como alimentação, como espiritualidade, e foi delegando o jiu-jitsu cada vez mais para o Hélio, né? Ele sempre supervisionava, ele sempre cuidava dos empreendimentos, ele sempre fechava as lutas, decidia qual era o caminho a seguir, mas as aulas em si e os desafios foram ficando cada vez mais nas mãos do Hélio e dos seus alunos célebres, né? Então, nos anos 40, ele chegando a Fortaleza, ele morou primeiramente no Hotel Excelsior, na Praça do Ferreira, que viria a se tornar o Savaná, e aqui ele transitou pela sociedade cearense, né? Ficou amigo de vários comerciantes tradicionais aqui da cidade, com destaque para o João Gentil, né? O senhor, e, e começou a prospectar e comprar imóveis e conheceu Pacuti na Serra de Guaramiranga, se encantou com a cidade de Pacuti, colocou um centro de treinamento de jiu-jitsu lá e começou a promover o jiu-jitsu aqui em Fortaleza nos anos 40, né? Começou a ensinar as corporações, promover competições e distribuir bolsas de ensino, né? E aí daqui sairia o seu aluno mais célebre, o seu Pedro Emetério, né? Que foi considerado o seu melhor aluno durante muitos anos, né? Diriam que ele só era pior do que o Cássio, mas não tem nem como saber, porque o Cássio eles nunca lutaram e jamais iriam dizer que o Cássio, que é filho do Carlos, era pior do que ele, né? Então o Pedro Metelli durante muitos anos foi o aluno número 1 da família Grace, e eu vou abrir um parênteses aqui, eu tive a honra de conhecer o seu Pedro Metelli, né, quando eu comecei a treinar com 17, 18 anos de jiu-jitsu, eu vinha de outras artes marciais, mas o meu primeiro professor, ele foi casado com a Érica, filho do Hélio, e o seu Penameté, de vez em quando, aparecia na academia. Não sei se ele morava aqui ou se ele morava em São Paulo, mas eu tive a oportunidade de estar com ele várias vezes. Ele viria a falecer em 2009, mas eu estou falando aí de 1990, por aí. E, e era impressionante, né? Eu me lembro que ele já, com seus 70 anos, ele encostava as costas no chão e girava as pernas 360 graus, né? Com o dedão do pé encostado no chão. Era coisa incrível de se ver, né? E sabia tudo de jiu-jitsu, ensinou muita gente lá, e a flexibilidade dele era incrível, né? Não é à toa que o apelido dele era Homem Quiabo, né? Então o Penametério foi descoberto pelo Carlos Grace, não vou dizer descoberto, foi forjado pelo Carlos Grace nos anos 90 aqui em Fortaleza. Eu tive a honra de conhecer ele e tive a honra de treinar com ele também, antes dele falecer. E aí, nos anos 40, o Hélio acabou casando com a socialite carioca, a dona Margarida, né? Uma mulher sofisticada, rica. Depois descobriu que ela não podia ter filhos, né? Isso era um problema, porque os Grace gostavam muito de fazer filhos, né? O Carlos viria a ter 21 filhos, o Hélio também viria a ter mais de uma dezena de filhos também. Então, então assim foi os anos 40, né? O Hélio Grace dando aula sozinho de jiu-jitsu em casa, tentou trabalhar com o sogro, não deu certo, e viveu ali de jiu-jitsu, talvez o Carlos ajudasse, o livro dá a entender, deixa subtendido. E a partir dos anos 50, foi com o Hélio, já próximo dos 40 anos, ele já tinha participado de várias lutas, vários desafios, mas os que o tornaram realmente célebre e famoso, né, foram nos anos 50, né, quando os japoneses, representantes do jiu-jitsu, vieram ao Brasil, e o Hélio os desafiou, e ele ganhou do japonês Kato de uma forma espetacular, e acabou resumindo muito, e acabou perdendo para o japonês Kimura, que era, 15 anos mais jovem, 20 ou 30 quilos mais pesado, uma desvantagem assim absurda, ele ainda conseguiu resistir um round, mas acabou perdendo para o Kimura. Ele ganhou do Kato e perdeu para o Kimura, né? E essas lutas foram super célebres, né?
capa de jornal, os noticiários. Os Greys estavam sempre no noticiário esportivo. Vale tudo. Os desafios de luta, de uma forma geral, eram mainstream no Rio de Janeiro nessa época. Estavam sempre na imprensa, sempre nos noticiários esportivos, né? Então eles ganharam um destaque assim, absurdo. E quando o Carlos voltou, nos anos 50, o Carlos voltou a morar no Rio, né? E acabou botando a primeira grande academia Grace, né? Acho que é da Rua Figueiredo Magalhães, não me lembro o endereço, mas no centro do Rio lá. A célebre Academia Grace, né? Nessa época dos anos 40 e 50, uma curiosidade, o Carlos Grace, ele só se vestia todo de branco da cabeça aos pés. Uma calça de tecido branco, uma camisa de tecido branco de manga curta com os bolsos, né? Era a única roupa que ele usava nos anos 40 e 50. Eu desconfio que ele criou uma tendência de moda aqui em Fortaleza, porque eu me lembro de vários comerciantes antigos aqui da cidade que também se vestiam dessa forma, né, quando eu era mais jovem. Então acredito que ele acabou influenciando aqui. Ele transitava muito, ele era muito falado, tinha muito trânsito aqui na cidade. E ele deve ter acabou que onde ele chegava, eles influenciavam as pessoas com as tendências de alimentação, de treino, de tudo. Acabou que essa tendência de moda talvez tenha influenciado os comerciantes aqui. Mas é os anos 50, impulsionado talvez pelo sucesso do Hélio como lutador, né, o espaço e a atenção que ele recebeu da mídia, nesses grandes desafios, eles colocaram essa academia. E essa academia foi séria, uma academia enorme, administrada assim, de uma forma é, muito cuidadosa nos detalhes, né, e acabou passando as figuras mais célebres da política nacional e do mundo empresarial brasileiro passaram por essa academia, treinaram lá, né, o Carlos Lacerda, o general Figueiredo, né, o ministro Andreasa, né, várias figuras, vários juristas de renome treinaram nessa academia. Então foi uma academia célebre e teve alunos ilustres, né, como o senhor João Alberto Barreto, né, o Armando Risse, né, e aí só que com o tempo, dos anos 50 para os 60, os melhores alunos foram se tornando dissidentes e montando suas próprias academias, né. Então a academia foi perdendo força, mas até lá o Hélio teve mais uma luta super célebre contra o ex-aluno seu Valdemar Santana, né, que era roupeiro da Academia Grace e aluno, né, tinha aprendido tudo com ele, era um rapaz de 26 anos, super forte, o Hélio já tinha 40 e poucos anos, e no final dos anos 50 eles tiveram esse entendimento da academia lá, e ele foi insuflado por inimigos da família a provocar o Hélio Grace. Eles acabaram lutando, uma luta de vale tudo que durou, resumindo, 3 horas e 45 minutos, foi uma coisa incrível para um homem de 40 anos, né? Foi uma derrota que foi transformada em vitória, mas uma luta extremamente brutal, né? Não é uma coisa controlada como esses MMA de hoje, vale tudo realmente. E o Hélio perdeu com um chute na cabeça, que hoje é proibido no MMA. E ele saiu com a cabeça assim enorme, completamente deformada, né? Podia ter tido sequelas sérias. E acabou perdendo essa luta, e essa derrota por Valdemar Santana, ela foi noticiada no Brasil todo. Isso o Carlos, junto do Hélio o tempo todo, né? Agenciando as lutas, fazendo seu corner, cuidando do seu treinamento. E outra curiosidade, né, que eu encontrei, os Greys, durante esse período dessas lutas, os desafios, eles foram laureados com várias crônicas do Nelson Rodrigues, né? Para quem não sabe, o Nelson Rodrigues foi um dos maiores dramaturgos da história brasileira. Um cara genial, né? Que ele retratava a vida privada brasileira de uma forma genial, irônica. E ele sempre fazia crônica, ele gostava muito de esporte. Para você ter ideia, o Nelson, vou abrir um parênteses aqui, o Nelson Rodrigues foi o primeiro cara a chamar o Pelé de rei, né? Numa crônica esportiva. Detalhe, ele fez isso quando o Pelé era menino ainda, quando o Pelé estava começando a jogar, porque você chamar o Pelé de rei depois dele ter ganho 3 Copas do Mundo é fácil. Ele fez uma crônica dizendo que esse rapaz é realeza, é o rei de futebol, não sei o quê, quando o Pelé estava começando a jogar ainda, né? Então era um cara que tinha um olhar muito profundo, muito detalhado sobre as coisas, e as crônicas esportivas escritas pelos Nelson Rodrigues estão entre as melhores do Brasil, né? Das melhores da história, eram fantásticas. E os Gracies eram laureados sempre com essas crônicas, e quando o Hélio Gracie perdeu para o Valdemar Santana, Nelson Rodrigues escreveu uma crônica que eu achei genial, vou pegar aqui para a gente, para mostrar para vocês. Ó, os triunfos sistemáticos dos Gracie já nos aviltavam, já nos atingiam, já exasperavam os que, como nós, vivem sobre o signo da pusilanimidade. Por isso há tanta gente querendo dar rádio, televisão e até ferro elétrico a Valdemar Santana. E não há dúvida que ele bem o merece.
No dia de sua vitória, houve uma alegria universal. Sim, o fraco sentiu-se menos fraco, o humilhado menos humilhado. E o marido, que não pia em casa, levantou por 24 horas a crista abatida. Todos nós somos cúmplices de Valdemar. Então, essa crônica é genial. Ele traça, segundo ele, a antítese dos Greys, da valentia dos Greys, era uma figura clássica da sociedade brasileira, que é o homem mandado pela mulher, né? Uma figura clássica da vida privada brasileira. E nessa crônica ele diz que os caras que eram mandados pela mulher, quando o Hélio Gracie perdeu, comemoraram de norte a sul do Brasil, né? Entraram em festa, né? Então, assim, é só um exemplo das crônicas maravilhosas que tem nesse livro aqui, né? É meio que história do Brasil, história do Rio de Janeiro também, né? E aí, a partir dessa luta, o Hélio perdeu já não tinha mais idade para estar representando a família como lutador principal, né? E aí, um dos filhos mais velhos do Carlos Grace, com a sua primeira esposa, o Carlson Grace, que chegou a morar aqui em Fortaleza, ele assumiu o posto como lutador da família e o fez de forma brilhante, né? Teve várias lutas com o Valdemar, a primeira foi um empate, mas ele ganhou, e depois teve outras duas que ele ganhou, e várias outras lutas contra vários lutadores. O Cássio, segundo o livro, só perdeu uma vez para o Euclides, as outras lutas todas foram vitórias retumbantes, né? E o forte dele não era a disciplina, né? Aquele cara mais disciplinado para treinar, mas ele tinha uma visão de luta fantástica. E acabou representando muito bem a família Grace, né? Nos anos 60. Só que a partir dos anos. Da segunda metade dos anos 60, o próprio Vale Tudo já não tinha o mesmo apelo midiático que tinha tido até então, né? Que era mainstream, capa de jornal. Ele começou a perder um pouco de força. E coincidiu com, com também o declínio do Carson Grace, né? A família começou a. Então, depois que o Carson foi declinando como lutador, que é natural da idade, né? Aí isso nesse período do começo dos anos 60, o Carlos já tinha casado de novo com a sua segunda mulher, Geni. Entre uma esposa e outra, ele tinha tido 2 filhos com 2 mulheres diferentes. Com a Geni teve outros tantos filhos. E depois o seu sócio conheceu uma moça chamada Laí, né, uma moça de sociedade, bem mais nova que ele, 27 anos mais nova que ele, também quase 30 anos mais nova que o Carlos Grace. Ele acabou se interessando pela moça, mas o relacionamento não evoluiu. E o Carlos se interessou pela moça, né? E aí criou-se um triângulo amoroso que acabou destruindo a sociedade. Eles brigaram, né? Chegou a ter um processo enorme na justiça, de estelionato, que os Grace foram absolvidos. Mas o pivô foi mesmo essa mulher, a Laí. E a Laí seria a mãe de todos esses Grace mais célebres que vieram depois, né? Começando pelo Carlos Grace Júnior, que eu cheguei a conhecer também, depois eu vou contar nas minhas impressões pessoais. A Sheila Grace, que escreveu o livro, né? O Rini, o Crowley, acho que é filho da Laí também. Então, ao todo, o Carlos, a Laí foi a sua última das suas esposas, a definitiva, que ele casou, que ele ficou até morrer. E juntando tudo, ele teve 21 filhos, né? 21 filhos. E aí, nesse livro também, ela abre o baú. É, quando o Carson começa a declinar como lutador, começa a ter uma disputa muito grande entre os filhos do Carlos e os filhos do Hélio para ver qual o campeão da família que vai emergir, né? E como a competição era muito incentivada na família, essa disputa tinha tudo para fabricar grandes lutadores, como fabricou, mas também criou um ambiente familiar extremamente tóxico, né, que deixou muitas sequelas na família até hoje, né. Tem várias facções que são dissidentes entre si, que brigam entre si. Esse livro mesmo foi contestado por outras facções da família Grace, né. Depois vou dar minhas opiniões pessoais, mas enfim. Enquanto nos anos 50, como a Margarida, mulher do Hélio, não podia ter filho, o Carlos bolou um arranjo lá mirabolante. Quando ele veio do Ceará, ele trouxe uma cearense chamada Belinha para ser serviçal na casa. Então eles combinaram que o Hélio combinou o Carlos, o Hélio, a Margarida e a Belinha, que o Hélio teria os filhos com a Belinha, que era serviçal na casa. E então no livro ela abre todos esses armários de esqueletos da família. E a Margarida, mulher do Hélio, usaria uma almofada na barriga, simulando uma gravidez, e depois criaria os filhos como se fosse dela, né? Como se fosse uma barriga de aluguel, a Belinha, só que o Hélio ia realmente ter relações com ela e tal.
E os seus três primeiros filhos, né, grandes homens do jiu-jitsu, o Ronion, o Rickson e o Helson, foram filhos da Belinha, serviçal cearense. Né? E logo depois, o Hélio formou uma segunda família com a secretária lá da sua academia. Teve mais vários filhos com ela, né? Se eu não me engano, o Holker, o Royler, o Royce, o Robin. Eu não vou lembrar até tanto filho que eu esqueço assim, os nomes, mas teve mais tantos filhos com essa Vera. E o Carlos, durante um tempo, viveu em bigamia com a Laí, até separar da gente de casar, e o Hélio viveu em bigamia com essas duas famílias, né? Então, um negócio assim de pirar o cabeção também disfuncional, mas ao mesmo tempo extremamente interessante assim observar como eles administraram tudo isso. Eles construíram um sítio enorme em Teresópolis que funcionava como hotel, na época eles tinham muito dinheiro. E lá eles reuniam todos os filhos de todas as mulheres, de todas as famílias, né? E todo mundo acabava convivendo junto e se dando bem. E toda vez que os podcasts que eu assisto deles falam, todos eles têm muita saudade dessa época que eles conviveram todos juntos em Teresópolis, né? Então tinha uma lavanderia industrial lá, porque os kimonos precisavam ser lavados o tempo todo. E a criançada comia, bebia e dormia jiu-jitsu, né? Passava o dia todo treinando, desde criança, todos eles lá, todos os primos, né? Eram mais de 30. Fora os amigos, figuras célebres do Rio de Janeiro que eram convidados e acabavam ficando lá, treinando. A casa foi frequentada pela a nata da Sociedade do Rio também, né? Era uma casa enorme em Teresópolis e todos eles têm memórias fantásticas desse período, isso a gente percebe. Só que à medida que eles foram ficando adolescentes, pô, já chegando na vida adulta, foi se instituindo uma disputa muito grande por quem seria o campeão da família, quem teria espaço, maior espaço junto às academias, quem teria maiores chances de lutar. E aí, segundo o livro, foi se formando um ambiente extremamente tóxico, né? Extremamente tóxico, né? E, e aí provocou dissidências internas muito fortes que perduram até hoje, né? E aí o Carly, por exemplo, que é o que tinha mais potencial de ser o campeão da família depois do Carson, o Hélio parece que tinha uma tendência, segundo o livro, a favorecer os seus filhos em detrimento dos filhos do Carlos, né? Ele foi revelando esse lado dele cada vez mais e acabou chegando às vias de fato com o Carly, né? Brigando de porrada, e o Carly fugiu para os Estados Unidos, foi o primeiro Gracie aos Estados Unidos. E um a um eles foram debandando, né? E o Grace que emergiu como líder, como melhor lutador, como campeão da família, o que tinha uma capacidade muito grande de aglutinação, extremamente carismático, foi o lendário Rolls Grace, né, filho do Carlos. Né, um filho que o Carlos teve entre a primeira mulher e a segunda, né, com a moça chamada Cláudia. E o Ross foi lendário, né? Eu cresci ouvindo falar do Ross, que eu colecionava aquelas revistas Tatame, Grace Magazine, e o Ross chegou a formar 6 faixas pretas, mas no começo dos anos 80 ele vinha se estabelecendo como líder, como melhor, aglutinando, mantendo todo mundo junto, mas ele, no começo dos anos 80 ele morreu num acidente estúpido, segundo o livro de Asa Delta, né? Ele foi introduzido ao esporte Asa Delta pelo João Gentil, filho do João Gentil Senhor, que é aqui de Fortaleza, e logo nos primeiros voos ele acabou morrendo, né? Teve vários avios, né? Ele teve vários acidentes, até que finalmente ele faleceu, né? Em 1981, se eu não me engano. Então, a partir daí, os filhos do Hélio emergiram, né? O Rickson emergiu como campeão da família, como melhor lutador, e o Rorion veio para os Estados Unidos. O Rorion era o filho mais velho do Hélio, a quem depositava todas as esperanças, porém o Rorion, é, não, embora fosse um grande lutador, nunca chegou a ser o campeão, né, que a família precisava. Mas ele acabou sendo o Grace que teve mais destaque, né, em outra arena. Né? Ele, quando veio aos Estados Unidos, ele acabou resumindo a história, criando o UFC em 1993, que viria a se tornar uma das maiores ligas de esporte norte-americanas, né? E trouxe o Royce para lutar no UFC também. O Royce também se tornou uma grande celebridade. Já o Rickson se destacou no Japão, só que aí eles começaram a entrar em briga com os filhos do Carlos, porque o Rorion, quando foi aos Estados Unidos, ele registrou a marca Grace no nome dele, ele não poderia, né? Então, assim, essa dinâmica familiar, que eu estou resumindo aqui muito por alto, o livro traz de uma forma extremamente interessante, né? Essa briga, essa dinâmica, essas rivalidades, como um ambiente que era tão saudável, tão fantástico, e todos eles têm saudade, vira um ambiente extremamente tóxico, né? E
E hoje eles acabaram se espalhando pelo mundo, né? Tem os filhos dessa última geração, tem crianças que não falam nem português, né? Nasceram fora, né? E, e o que eles construíram é inegável, né? E aí o livro chega até os dias atuais, né? Com o filho da Sheila, que escreveu o livro, Roger Gracie, que é considerado o maior competidor de jiu-jitsu esportivo da história, né? Ganhou o campeonato mundial várias vezes, ganhou o ADCC, que é o sem kimono, né? Com jiu-jitsu tecnicamente limpo, né? Sem maiores firulas, né? Eu sou muito fã do jiu-jitsu do Roger. E o livro termina com essa tiragem aqui, né? Que esse livro ficou sem ser publicado muitos anos por questões internas lá dos Grace. A última tiragem tinha sido em 2014, essa aqui acabou de sair. E essa tiragem sai com as últimas páginas atualizando sobre a nova geração dos Grace, né? Fala do Roger, da Kira. E, e antes de entrar nas minhas impressões pessoais, eu tenho uma pequena crítica. Essa atualização da nova geração, eu acho que o Neyman Grace e o Kron Grace mereciam pelo menos um parágrafo, né? O Neyman é um lutador fantástico, né? Independente das estatísticas, a forma como ele levou o jiu-jitsu para o MMA moderno, porque o MMA moderno é um desafio muito maior do que os vale tudos antigos, né? Porque o conhecimento Grace já está disseminado, né? Os Grace vão lutar com um cara que são faixa preta Grace do outro lado também, de jiu-jitsu. Então o Neyman é um lutador fantástico, eu sou muito fã. E ela deu muita moral ao pai dele no livro, né? O Márcio Stambos, que foi faixa preta do Rolls, aparece no livro várias vezes. E o Neyman, que eu acho que merecia um parágrafo ali no fim, não apareceu, né? E a mesma coisa eu digo sobre o Kron, né? Que eu sempre fui muito fã do Kron também, apesar dele a transição para MMA não ter sido tão feliz. Ele no jiu-jitsu esportivo foi um monstro, né, cara? Ganhou o Mundial, ganhou a DCC, lutava um estilo de luta extremamente agressivo para frente, buscando sempre a finalização. Então, são dois expoentes assim da nova geração que mereciam pelo menos um parágrafo nesse capítulo de atualização. Mas isso não compromete o livro, não. Então, assim, eu não poderia recomendar mais esse livro. Esse livro é fantástico, eu li muito rápido, independente de você gostar de luta ou não. Que é a história do Rio de Janeiro, a história do Brasil, uma história familiar extremamente complexa, né? Uma situação familiar completamente atípica, que poderia ser disfuncional, mas acabou funcionando aos trancos e barrancos. Então, assim, é um livro muito interessante, né? E as minhas impressões pessoais, né? O que é que pode ser dito a respeito desse livro? Em primeiro lugar, o que não pode ser ignorado é o seguinte: sob o ponto de vista da historiografia, o valor histórico desse livro ele é relativo, né? Porque é uma biografia do personagem escrito pela sua filha, e isso não pode ser ignorado. Dito isso, é um trabalho muito bem feito, é um trabalho muito bem estruturado, né? A Sheila, eu vi alguns podcasts dela, uma senhora extremamente culta, né? Muito eloquente, muito inteligente, né? E o livro foi muito bem feito, muito bem estruturado, é um trabalho fantástico. E sempre será uma referência histórica importante, né? Vou dar um exemplo, guardado as devidas proporções. Quando terminou a Segunda Guerra, o Winston Churchill escreveu seu livro de memórias, né? Então, se você tiver que escolher uma biografia definitiva do Churchill para resenhar, não vai ser a que ele escreveu sobre ele mesmo. Porém, a que ele escreveu é uma referência histórica importante que continua sendo muito utilizada hoje e muito respeitada. E a mesma coisa esse livro tem. Ele, apesar de ter sido escrito pela filha do personagem, ele não é desprovido de méritos históricos. Porém, isso não pode ser ignorado, né? Outro aspecto em relação ao personagem é o seguinte: a impressão que dá é que o Carlos Grace ele tinha uma visão do homem, embora ele não tenha tido nenhum conhecimento formal, acadêmico, né? Ele sempre tenha sido autodidata. Ele criou uma visão muito holística do homem, uma visão holística da qual o jiu-jitsu é apenas um pilar de desenvolvimento, né? Embora seja um pilar muito importante, é apenas um pilar. Então ele desenvolveu como se fosse um treinamento do homem para a vida, para habitar esse planeta, né? Esse treinamento inclui espiritualidade, alimentação e o jiu-jitsu. E a partir de determinado momento ele foi se dedicando, à medida que a idade chegada, ele foi se dedicando cada vez mais à alimentação, à espiritualidade, e foi deixando o jiu-jitsu, foi terceirizando as aulas de jiu-jitsu e a luta para o Hélio Gracie, né? E o Carlos, ele desenvolveu um método, ele foi desenvolvendo um método de dieta que é famoso até hoje, a dieta Gracie, né?
que ficou célebre no Rio de Janeiro. Ele, embora não fosse médico, ele atendia muita gente em casa, prescrevia muitas dietas em casa, né? Pesquisava muitos alimentos, pesquisava ervas. Ele era um verdadeiro xamã moderno, né? E o conhecimento dele é atestado por muitos médicos famosos, né? Teve um médico famoso que colocou a tabela dele num livro, sem pedir licença, né? E os filhos acharam ruim. E ele já estava velhinho, ele disse: Não, deixa, é bom que vai ajudar as pessoas e tal. Então ele era como se fosse um xamã moderno, né? Ele desenvolveu métodos e assim, tanto ele quanto ele tiveram uma vida muito longa, de uma qualidade de vida muito grande. Então é uma coisa que funcionou para eles, né? Você vê que tem uma foto dele já com 70 e tantos anos, que eu fiquei impressionado. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui essa foto aqui na caminhonete. Isso é o Carlos Grace com 76 anos. 76 anos, ó. Plantando bananeira no capô dessa picape Ford aqui, maravilhosa, né? Azul, né? Então, com 76 anos fazer um negócio desse não é para qualquer um, né? Então ele desenvolveu um sistema de alimentação, de espiritualidade. Era um conjunto holístico completo, da qual o jiu-jitsu era apenas um pilar, né? Era apenas um pilar importante, mas era apenas um pilar. E aí a vida dos Grace familiar é uma coisa que você lê e você pensa, meu Deus do céu, que coisa extremamente disfuncional, né? Inclusive para as mulheres. Mas a impressão que dá é que meio que funcionava porque os caras, eles tinham as coisas fora do casamento, não era por uma busca hedonista de prazer, de transar, não. O cara queria, o negócio deles era fazer filho e criar filho. Eles queriam ter, eles sempre tiveram essa visão que eles tinham que ter muitos filhos, né? E acabou que o jiu-jitsu foi espalhado pelo mundo todo. As doutrinas do Carlos Gracie e do Hélio foram espalhadas pelo mundo todo, justamente porque eles construíram um exército em casa de filhos, né? Aí juntava os amigos dos filhos também, né? Os primos dos filhos pelo lado das mães, que também frequentavam, por exemplo, os irmãos Machado. Não são Gracie, mas cresceram com os Gracie. Hoje é um grupo de irmãos, professores que estão lá nos Estados Unidos, fazem sucesso e tal. Então, o que disseminou as suas doutrinas pelo mundo foi justamente o fato de eles terem tido muitos filhos. Então, assim, ele tinha um filho, dentro ou fora do casamento, era trazido para conviver junto e para criar junto. Então, assim, não deixava ninguém, né? Sempre traziam. Então, era uma coisa que, com certeza, não era muito funcional para as mulheres, né? Não deve ter sido bom para as mulheres oficiais deles, mas acabou que como família, eles sempre prevaleceram até as disputas, né? Até começaram as disputas. Então o livro é muito interessante, uma leitura fantástica. Aquele livro assim que você lê 50 páginas sem perceber, 50, 100 páginas, você senta para ler que você lê 50, 100 páginas, porque tem muita fofoca, assim, muita coisa assim, interessante, de família também, né? Fora a parte de luta também, que é muito interessante, muito emocionante, né? E e assim, eu não poderia recomendar mais, né? Tá recomendado, tem o selo aqui do Resenha Cult, qualidade, né? E hoje alguns fatos históricos que são apresentados nesse livro são contestados por algumas pessoas que estão escrevendo livros sobre a história do jiu-jitsu, mas é normal, ninguém tem uma visão histórica que não é contestada de forma alguma, é meio atípico, né? E isso não tira o valor do livro, né? Eu acho que o livro tem um mérito também de trazer à tona é, personagens que estavam completamente esquecidos, né, como Jorge Grace, como Jacinto Ferro, né, como vários outros, né, que o próprio Valdemar Santana, que acabou gerando uma curiosidade em relação a esses personagens também, né, até da minha parte, né. Eu sempre tive acesso à história dos Grace, eu tenho uma biblioteca só de luta lá, já tem resenha no canal desse livro, do Rickson Grace, e eu tenho esse aqui eu consegui esse livro com 18 anos, do Hélio Grace, escrito pelo jornalista José Amádio, que o José Amado, inclusive, aparece no livro da Leila Lee. E esse livro aqui tem a assinatura do velhinho, né? Autografado pelo próprio Hélio Grace. Esse livro quem conseguiu para mim foi meu primeiro professor, que era casado com a Érica, né? Filha do Hélio, né? O filhinho dela, o Croyler, ficava gateando no tatame enquanto a gente treinava, né? Aqui em Fortaleza. Então eu não poderia recomendar mais esse livro. Eu recomendo demais, compre. Eu acho dificilmente você não vai gostar. Uma leitura muito boa, muito fluida. E assim, eu queria terminar compartilhando com vocês um caos, né, meu, um dos personagens desse livro, né, na época dos anos 90, eu comecei a treinar no finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90, né, eu já vim de outras artes marciais, do Karatê, cheguei a ser campeão estadual de Karatê,
Mas o jiu-jitsu não era organizado igual o karatê aqui em termos de campeonato. Quando tinha campeonato eu ia muito esporadicamente, mas era muito, não tinha ainda uma federação organizada. Eu cheguei aí a Natal lutar com o pessoal da Kimura lá, que é uma escola tradicional de Natal, mas era uma coisa muito eventual, muito aleatória. E eu comprava, eu sempre fui rato de banca, né? Eu comprava aquelas revistas, quando começou a sair a Grace Magazine, a Tatane, no final dos anos 90, eu comprava tudo, eu tinha uma coleção completa. E aí eu sonhava em lutar no Rio de Janeiro, sonhava. E no começo dos anos 2000, eu comecei a me ver envolvido cada vez mais com o trabalho, e eu pensei, cara, eu vou me organizar para lutar no Rio agora, senão não vou nunca mais, porque eu tô ficando cada vez mais ocupado. E aí me juntei com dois amigos e combinei da gente treinar junto e lutar no campeonato que ia ter no Rio, lá na Ilha do Governador, no Yacht Clube Jardim Guanabara. E aí a gente se inscreveu, e às vésperas de viajar, os caras furaram, né? Me deixaram só, né? Aí eu pensei, pô, eu vou só mesmo, porque se eu não for agora, eu não vou mais. Já treinei tudo. E eu treinei bem, mas já estava muito tempo que eu estava sem ritmo de competição. E aí eu pesquisei lá, eu tinha que me inscrever na Barra da Tijuca, a internet na época. Isso faz mais de 30 anos. Deve fazer uns 30 anos isso aí. Um pouco menos. E a internet ainda era meio incipiente, eu tinha que passar na Grace Bar, na Barra da Tijuca, para me inscrever, acabei me hospedando na Barra, né? E na época eu não conhecia o Rio ainda, né? Eu cresci na São Paulo, mas o Rio foi a primeira vez que eu fui. Eu não sabia que a Barra era um pouco afastada do miolo lá, né? E acabou que eu me hospedei lá, e quando eu fui à Barra fazer a inscrição, é, eu tava lá fiquei impressionado com a academia, com a Grace Barra, né? Um negócio assim enorme, um tatame imenso, coisa que até hoje não tem em Fortaleza, a estrutura daquela, né? A Grace Barra, para quem não sabe, é a maior equipe de jiu-jitsu do mundo, tem academia no mundo todo, até no Japão. E a matriz é lá na Barra da Tijuca, por isso que o nome é Grace Barra, né? Então, tatame enorme, tinha mais de 100 pessoas treinando lá, gente do mundo todo, gringo e tal. Eu fiquei impressionado com aquilo ali. E quando eu estava fazendo a minha inscrição, passa o Carlos Gracie Júnior, que é o filho do personagem desse livro, o Carlinhos, que é uma das principais figuras da história do jiu-jitsu, que montou as primeiras confederações realmente organizadas, né? E, e aí ele me veio lá preenchendo, né? Quando eu vi, eu me retraí assim, fiquei meio tímido. E ele me dirigiu a palavra e disse assim: Você vem da onde? Eu disse: Eu vim de Fortaleza, professor. Aí ele disse: Você vai lutar o campeonato? Eu vou. Você tá com que equipe? Eu disse: Professor, eu vim só. Aí o Carlinhos olhou pra mim e disse assim: Você veio sozinho? Eu disse: Ei, você tá onde? Eu disse: Professor, eu tô no hotel aqui perto. Ele disse: Cara, pois fica treinando com a gente aqui até o campeonato. Faltava o quê? Tipo uma semana, 10 dias pro campeonato. Aí ele falou: Tu fica treinando aqui com a gente na Grace Bar até o campeonato. E aí tu conhece a galera aqui e tal. Eu disse: Pô, professor, muito obrigado. E aí eu fui lá pro hotel e passei essa semana lá na Barra da Tijuca. Eu não saí de lá. Acordava, ia à praia, comia num restaurante daquele natural e depois ia pra Grace Bar. E eu tive uma semana assim maravilhosa, cara. E tava aquele tatame enorme, cheio de gringos, cheio de gente do mundo todo. E quando o Carlinhos ia mostrar as posições, ele me chamava toda a vida. Eu ficava, meu irmão, que prestígio. Me chamava: Ei, Ceará, vem cá. E me mostrava a posição lá para todo mundo. E eu passei a semana toda treinando lá. Eu me lembro que depois do treino eu fiquei encantado com faixa roxa que tinha lá, que o jiu-jitsu era extremamente fluido e tal. E eu demorei muito para saber quem era esse cara. Eu vim descobrir anos depois, vendo um vídeo no YouTube, eu vi que era o Igor Gracie, filho do falecido House Gracie, né, que morreu na acidente de asa delta. E ele nem é um Gracie assim que mais se destacou em competição, não, mas eu fiquei assim, todo dia eu terminava de lutar e olhar e treinar lá, que era um jiu-jitsu assim extremamente fluido e tal. E eu tive uma semana maravilhosa, né? Treinando, fiz uma imersão de jiu-jitsu lá, semana tranquila, sem fazer, sem beber. Às vezes as pessoas viajam atrás de experiências hedonistas, de prazer, para comer, para beber. E às vezes você faz uma viagem dessa de imersão em treino, né? Comendo natural, comendo legal, pegando uma praia de manhã, andando na praia, treinando. Então foi uma semana assim maravilhosa. E foi inesquecível para mim, né? Aí chegou a luta lá no Yacht Clube Jardim Guanabara, né? Eu acabei pegando um. Cheguei lá, na Ilha do Governador, do outro lado, no dia da luta, eu acabei que peguei um aluno do Roller, né? No corner estava o Roller Grace, o juiz da luta era o Roker Grace, os dois filhos do Hélio Grace, né? E quando eu cheguei para lutar, o Roker perguntou: Cadê o seu corner? Eu disse: Professor, eu vim sozinho, vim de longe. Mas dá para lutar. Ele disse: Não, tá certo. Aí começou a luta lá, o ginasta todinho gritando o nome do coro,
o Rolly gritando, né? Eu pensei, pô, é hoje que eu vou calar esse estádio, né? Aí na troca de pegada mesmo, o cara já me deu uma queda mirabolante. Eu não sei nem que queda foi que eu tava desorientado no ar. Eu só me lembro que eu bati com muita força no tatame, assim, com muita violência, né? Parecia um saco de osso, assim, pá! Aí fiquei desorientado quando eu vi ele já tava nas minhas costas, trabalhando no estrangulamento, e o ginásio gritando, o Rolly gritando, e eu tirei ele com calma, depois capotei ele, comecei a trabalhar a passagem de guarda, mas aí ele encaixou no estrangulamento, eu acho que foi um relógio, né? Já pegou logo no pau. E eu me lembro como se fosse hoje a voz esganiçada do Roller gritando lá: mantém, mantém! E o ginásio gritando. E eu tentei resistir como eu pude, mas eu vi que eu ia dormir, né? Quando eu senti que eu ia dormir, eu bati, não teve jeito. Aí o ginásio entrou em festa. E aí, quando terminou a luta, o cara que me finalizou veio falar comigo, né? Cara, tu é da onde? Tu pega aqui meu endereço, se tu tiver algum problema, liga pra mim. Se quiser dar um rolê, liga pra mim. Se tiver algum problema aqui, precisar de ajuda, alguma coisa, liga pra mim. Ou seja, o cara super gente boa. Inclusive, assim, essa altura eu já tinha experiência em viajar para outras cidades e tal. E eu nunca, eu queria deixar isso registrado, eu nunca fui tão bem tratado na minha vida como eu fui no Rio de Janeiro. Né, assim, eu fui, assim, de uma forma, parece que foi uma forma geral, né? As pessoas extremamente solistas, né? Com simpáticas, né? Eu tive a impressão dos cariocas, assim, maravilhosa. Eu voltei ao Rio depois, mas foi para fazer turismo. Então, essa semana para mim foi inesquecível. Tá aqui algumas fotos para compartilhar com vocês, ó. Aqui eu lá na Gracie Barra. Nessa época o logotipo, você pode dar um pause aí no vídeo, o logotipo da Gracie Barra era o Taz aqui, personagem do Looney Tunes, né? Isso faz, pô, eu tava de marrom, faz quase 30 anos, né? Tava de marrom ainda. Eu tenho muitos anos de preta já. Aqui eu com Carlinhos lá na Gracie Barra, a foto tá bem ruim, né? Nessa viagem, hein? As fotos são bem antigas, né? Por isso que a qualidade tá ruim. Aqui sou eu, de marrom lá, no Yacht Clube Jardim Guanabara. Aqui é uma foto que eu tirei com o Raul Gazola, aquele ator da Globo que tava lutando de marrom também, né? Tirei para tirar essa foto para tirar uma onda aqui com o pessoal, que na época ele era muito famoso. Ah, é, até hoje, né? Até hoje ele é famoso. Inclusive, ele fala muito em nome do jiu-jitsu também, faz muitos podcasts em nome do jiu-jitsu. E eu lembro que eu voltei decidido a repetir a experiência tão fantástica que foi. Mas aí eu fui absolvido pelo trabalho de uma forma tal, né? Eu tinha montado empresa na época, muito dinheiro de banco e, porra, muito difícil navegar naquelas circunstâncias, e acabou que eu não tive mais condição de pensar nisso, né? Nunca mais eu voltei, nunca mais eu repeti essa experiência. Mas o grande lance dessa experiência não foi nem a luta, não. A luta foi relevante, mesmo que eu tivesse ganho, né? A semana que eu passei lá, que permanece entre as melhores lembranças que eu tenho na vida, né? Treinando com aqueles caras lá, em imersão, sozinho lá na Barra da Tijuca. É, então, com certeza, o professor Carlos não se lembra de mim, mas se esse vídeo, por algum motivo, chegar até ele, meu muito obrigado, eu sou muito grato pela forma como o senhor me recebeu lá, nunca me esqueci, nunca esqueci. E é isso, pessoal. Vou colocando um ponto final nessa resenha. Um grande abraço para vocês. Se você, eu sei que tem muito jiu-jiteiro aqui no canal, que tem no jiu-jitsu, né? Estão sempre comentando. Então, continue treinando, não parem de treinar. E vou colocando um ponto final nessa resenha. Um grande abraço e fique ligado no canal que tem muita resenha legal chegando aí.